isso, Apocalipse 22, 2. No meio da sua praça, ou no meio da rua, dependendo da tradução que você tem, e de um e do outro lado do rio, estava a árvore da vida. Diga comigo, a árvore da vida. Que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Você pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Renilson, pega a viola e, se você pode, deixe sua Bíblia aberta nesse texto. E eu tenho orientado os irmãos, pastor Raul, que quando você vem para o culto, você precisa de alguns acessórios, Cláudio, que são muito importantes: Bíblia, harpa cristã e um bloquinho de notas, uma caneta para tomar nota, porque a mente falha. A frase que me marca é assim: o lápis mais fraco é mais forte que a mente mais forte. Às vezes você diz, guardei, está guardadinho. Amanhã você nem lembra. Mas o que ele falou mesmo? Gente, o que ele falou mesmo? Aí você não lembra. O rabisco ali, Pedro, mais fraquinho é mais forte que a mente mais forte. Então, anda sempre com a Bíblia, com a harpa, um bloquinho de nota para anotar, irmão. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos aqui. Nós vamos 422, eu quero cantar pelo menos a estrofe desse hino. Enquanto você vai localizando o hino 422, eu quero convidar os irmãos para pensar no que vamos pregar nessa noite. Colhendo o que Deus já plantou. Você pode dizer comigo? Colhendo em fé o que Deus já plantou. Deus já fez uma plantação, e ainda que nós estamos aqui nos projetando para plantar alguma coisa, o que nós devemos plantar é plantar fé para colher o que Deus já plantou. E aí eu vou explicar isso aos irmãos. 422. Enquanto você localiza, eu vou tomar água. Eu só tomo água na igreja, irmãos, em duas situações. Uma é quando eu estou com muita sede, que é um dos casos, e outra quando eu estou com medo. Então hoje juntou as duas, que eu vou pregar sobre esse texto, apesar de conhecer todo mundo. É as duas coisas que juntou aqui. Eu já disse, pastor, às vezes eu chego aqui e digo assim, Deus, aguinha? Não, quando eu estou tranquilo, eu não tomo água. Hoje eu estou com sede e estou nervoso, porque esse texto é um texto de vida eterna. Irmãos, quando a gente vai falar de coisas de vida eterna, a gente tem que tremer na base. A gente não vai falar sobre... Arrisca aí na sua anotação 10 coisas para você ser feliz nesse ano. Não, Deus já plantou uma vida perpétua, eterna, que nós precisamos tomar posse disso. É sobre isso que nós vamos falar. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Oh, que água boa. Pareceu com a água do rio, cristalino lá, viu? Deus seja louvado. Acho que só maior fica bom, Renilson. Só um. E eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de toda a cidade, a Deus ele sempre louvar. Do céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor. Onde há vamos dizer irei bem forte. Jesus me dará um lugar, com crentes de toda a cidade, a Deus ele sempre louvar. Do céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Nós vamos falar, irmãos, sobre uma das mensagens que é a mais importante depois que aceitamos Jesus, que é a volta de Jesus. Eu não quero enganar os irmãos, eu vou dizer que eu tive dificuldade de olhar para esse texto e falar qualquer coisa daqui da terra, dizer só esse ano você vai
ter um emprego novo. Isso vai acontecer, mas não é sobre isso que eu vou falar, sobre organização financeira, sobre você organizar seu casamento, nada disso. Nós vamos falar sobre céu, sobre vida eterna. Deus plantou uma vida perpétua para que possamos experimentar. Então, o que nós vamos fazer aqui e qual é o meu compromisso aqui, pastor, como expoente? Me parece que eu ouvi aí o terceiro dia desse dia, que parece que vai durar 12 dias, em que os irmãos vão ouvir mensagens a respeito desse texto. Eu não sei o que já disseram, não sei o que os pregadores vão dizer, mas Deus me incomodou para falar única e exclusivamente do que o texto fala. Única e exclusivamente não tentar dizer nada mais, nada menos do que o texto fala. E o texto fala de algo que não é daqui. Ele não fala de nada daqui da terra. Ainda que ele use expressões tais como rio, praça, rua, árvore, coisa que nós conhecemos, mas tanto o capítulo 21 quanto o capítulo 22 de Apocalipse, eles falam da Nova Jerusalém, do lugar onde eternamente aqueles que forem salvos em Cristo Jesus vão morar. É disso que o texto trata, e o texto me incomodou porque ele fala de verdades que nós muitas vezes nos esquecemos. E glória a Deus, eu não sei quem foi que escolheu esse texto, mas esse texto ele é um texto profético, mas ao mesmo tempo é um texto que alerta a gente para a volta de Jesus. Eu não sei se você estava pensando na volta de Jesus ou ouvir qualquer coisa relacionada, Davi, sobre a volta de Jesus. Então, antes de falar da parte A do texto, eu quero tão somente explicar a parte B para a gente poder meditar na parte A. E aí pontuar para vocês pelo menos 3 coisas, Luciano, que vão nos ajudar a, naquele dia que nós não sabemos quando vai ser, o dia, a hora não nos é dito quando vai ser, Jesus vai voltar para nos conduzir para esse lugar, a nova cidade. E interessante é que essa nova cidade, ela tem uma mistura de uma cidade nova restaurada, que é a Jerusalém, agora reconstruída, e ao mesmo tempo do Éden. Então eu imagino que deve ser um lugar muito bonito. Imagina o jardim do Éden com a nova Jerusalém. Esse é o ambiente, tanto que quando você vê a reflexão do capítulo 21 e 22, é uma mistura de jardim com uma cidade muito bonita, em que a praça em que as ruas são bonitas, de ouro e cristal e etc. Então, primeira coisa que eu quero explicar aos irmãos aqui, olhando, pastor Raul, é que assim, o texto diz que a árvore, ela produz 12 frutos em cada mês, né, por mês, ou seja, um ano, cada mês ela produz um tipo de fruto. E aí eu fiquei pensando, então será que lá vai ter um calendário? Cada mês vai ter a fruta gerando e tal? Não, irmãos, não é isso. Por quê? Porque não faz sentido ter cronologia lá, porque lá na vida eterna, o nome já diz, é eterno. Ou seja, não vai ter tempo, não vai ter cronograma, não vai ter mês de janeiro, nem... então quer dizer que a árvore vai produzir uma fruta no mês de janeiro, outro no mês de fevereiro, não é nada disso. O que o texto está dizendo é que o alimento daquele lugar, o que a árvore da vida vai produzir para nós, é um alimento que você não deve se preocupar, porque não vai acabar. As frutas hoje, as plantas para alimentação, o que acontece, Misael? Elas têm um tempo certo para produzir. Não é toda hora que você chupa manga. Por exemplo, quem gosta de manga tem que correr, porque está acabando. Essas mangas que você compra no mercado é manga de estufa, é manga de um outro processo, mas o natural, ela tem uma estação para dar. Chega lá num período que não é o período e tenta comer um fruto. Não dá, não é assim que funciona. O que o texto está dizendo é que a árvore, ela vai produzir constantemente, diferente das árvores daqui. Não tem um risco de chegar um dia das pessoas que estão morando, irmãos, naquele lugar, dizer, olha, eu queria tanto comer um pouco dessa fruta aqui, aí olha para a fruta e não vai ter nada. Não é isso, vai dizer que vai ter alimento constantemente. Outra coisa que eu preciso explicar aos irmãos é quando o texto diz assim, e as folhas dessa árvore será para a cura das nações. Gente, cura na vida eterna, então vai ficar gente doente lá? Vai ter gente doente, estou com dor de cabeça, vou pegar aqui uma folhinha dessa árvore aqui para me ficar curado. É isso? Não é disso que o texto está falando. Porque o texto do verso número 3, passa para o verso número 3 rapidinho, Israel. Olha o que o texto diz, e ali nunca mais haverá o quê? Toda vez que a gente sente uma dor de cabeça, que a gente sente uma febre, isso é uma maldição, ou seja, é um fruto do mal. As doenças, elas sempre são fruto do mal.
Deus não projetou doença. Deus está dizendo, ali nunca mais haverá maldição. Por quê? Porque nesse ambiente não haverá separação entre nós e Deus. Nós vamos estar junto com Deus sempre, todo dia. E o lugar que Deus está não tem doente. O lugar que Deus está tem saúde constantemente. Então volta, Misael. Olha o texto diz, para a cura das nações. É interessante que a expressão saúde ali, cura, eu não sei qual das duas está na sua Bíblia, a expressão é terapeia. E hoje a gente tem na nossa literatura, Jéssica, um nome bem conhecido, terapia. O que é terapia? A terapia é uma situação de bem-estar. Eu estou com a cabeça meio abalada. Vai para o psicólogo para passar por uma terapia. O que é a terapia? É um controle de uma situação para que você viva bem. O que o texto está dizendo é, aqueles que experimentarem da árvore da vida, eles vão estar tranquilos sempre. Vai ter uma terapia cuidando de todas as nações que ali chegarem. É isso que o texto está dizendo, é isso que o texto nos explica, é isso que o texto está dizendo. Senão a gente vai chegar e dizer, então lá vai ter uma UPA, aí agora eu estou meio doente, vamos ligar aqui com o SAMU pegar a folhinha da árvore e botar na gente. Não tem nada disso, irmão. Lá é bênção constantemente. Agora eu passo a explicar a parte A do texto, pastor Raul. Que o texto diz, ali está a árvore da vida. Diga comigo, árvore da vida. Irmãos, essa é uma das árvores que Deus plantou. Deus tem um grande jardim. Essa cidade, está o Éden nessa cidade. Nessa cidade, Deus estabeleceu a restauração do Éden. Eu não sei se você já parou e leu com calma o livro de Gênesis. As riquezas que tem no livro de Gênesis, especialmente sobre a criação. Regina, sobre o Éden. É um lugar de paz, um lugar que tinha tudo e outra coisa, não tinha separação entre Deus e o homem. Deus estava constantemente conversando com o homem, e o mesmo vai acontecer ali. Então a primeira coisa que eu gostaria de destacar, e aí eu queria que você me ajudasse lendo algumas referências. Gênesis 2:8, rapidinho, Gênesis 2:8, se você pode, abra e nós vamos meditar rapidamente, aí eu volto a esse texto para a gente poder. O Misael vai ajudar a gente aí, homem bom de Bíblia. Mas você abre na sua Bíblia para você marcar. E eu disse que o título da mensagem, pastor Raul, é Deus plantou um jardim e nesse jardim nós devemos plantar agora a nossa fé para colher os resultados desse jardim de Deus. Gênesis 2:8, e plantou Deus um jardim no Éden. Fantástico. Então Deus plantou um jardim. Esse jardim que está ali na Nova Jerusalém é a continuação desse jardim que Deus plantou, que está no Éden. Verso número 9, por favor, Misael. Olha o que o texto vai dizer. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comer. Irmãos, Deus plantou árvores das quais nós podemos nos alimentar. Só que essas árvores, Cláudio, elas só alimentam o nosso corpo físico. Essas árvores iniciais que Deus plantou são árvores que só alimentam, Caleb, o nosso corpo físico. Imagina, quando você chupa uma manga, quando você come uma jaca, quando você come um abacate, quando você... qualquer fruta que venha a partir de uma árvore plantada por Deus, existem muitas. Eu podia ficar aqui, Miriam, usando esse tempo todinho falando de árvores que produzem frutos gostosos e que Deus plantou. Mas o problema dessas árvores é que elas só alimentam a barriguinha, só o corpo físico. A segunda árvore que Deus planta, e é dessa que nessa noite nós vamos falar, é a árvore da vida. O que significa a árvore da vida? É aquela árvore que dá vida longa para as pessoas. Não só uma vida, irmão Jorge, que vai ficar perdurada até 120 anos. Não, é uma vida eterna. O texto vai dizer incansavelmente que todas as vezes que faz referência, Michele, à árvore da vida, é para que quem comer, coma para viver eternamente. O terceiro tipo de árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então perceba a diferença. A árvore comestível, ela alimenta o corpo. A árvore do conhecimento do bem e do mal vai mexer com a nossa consciência, irmã Lúcia, para a gente saber o que é certo, o que é errado. Quando nós fazemos uma coisa errada, é a partir desse conhecimento que Adão comeu e gerou entendimento para a mente. Então essa árvore, ela alimenta o psique, ela alimenta o psicológico. Agora a árvore da vida, ela alimenta a vida. Ela não só alimenta o corpo físico, porque nós sabemos que o nosso corpo, irmã Vanete, é corpo, alma e espírito. E a alma, ela precisa ser alimentada, o espírito precisa ser alimentado, e nós somos alimentados a partir de Cristo, e Cristo é uma representação inicial desta árvore. E eu quero falar
dessa árvore nessa noite, do que Deus plantou e o homem perdeu, o que Deus idealizou para que o homem pudesse ter acesso. Deus idealizou que o homem tivesse alimento para o seu corpo, que o homem tivesse alimento para o seu psicológico, para o seu psique, para a sua mente, mas ele também plantou uma árvore para que nós nunca mais morrêssemos. E qual foi o problema? Os irmãos lembram. Qual foi o problema? O problema foi que o bendito do Adão desobedeceu. Ele comeu o que não podia comer. Ele comeu o que, Claudinho? Árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não podia ter comido da árvore da vida. Eu não sei, irmão, que tipo de fruta você gosta. Não sei. Abacate, já não sei. Mas eu fico imaginando, pastor Raul, todas as plantas e frutas comestíveis numa única fruta, que é a fruta do árvore da vida. Dá para você entender? Tipo, o paladar de todas as frutas juntas. Dá para tentar considerar isso aí na sua cabeça? Tentar considerar o gosto delicioso de todas as frutas que foram produzidas a partir da árvore de Deus em uma única fruta. Eu fico imaginando que é o fruto, irmã Dilza, da árvore da vida. Não sei como é, mas eu sei que quem come vive eternamente. Então o que nós temos nessa noite para pensar é que nós podemos considerar que Adão, Luciano, ele vacilou. Ele vacilou. Vamos ver os vacilos do Adão. Gênesis, capítulo 3, verso número 24. Rapidamente. Gênesis 3, 24. Olha o que o texto vai dizer. O texto vai dizer o seguinte: e havendo lançado o homem fora do jardim. Ou seja, o que acontece aqui, pastor Raul? Deus plantou um jardim. Nesse jardim tem todo tipo de árvore, comestíveis para o intelecto, comestíveis para o estômago, mas Deus fez uma proibição em relação ao do intelecto. Ele diz: Pedro, coma do que você quiser, menos do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem teimou, ele desobedeceu o regime e ele foi e comeu do que não podia comer. A consequência disso, irmão Renilson, é que agora Deus tira o homem do acesso do Éden. E havendo lançado o homem fora da onde? Do Éden, fora do jardim, fora, Valdemar, da possibilidade de se aproximar da árvore da vida. E o que Deus faz? Deus coloca agora querubins na região oriental do Éden e também coloca uma espada inflamável, que a espada andava, é como se fosse uma proteção, uma figura de linguagem para dizer: aqui ninguém passa, você não tem poder de passar aqui. É como se Deus colocasse uma redoma impedindo o homem de passar. Não é que tinha uma espada lá, uma espada andando sozinha, é uma figura de linguagem para dizer: tem uma zona de proteção que o homem não pode mais se aproximar. E o que Deus fez? Para guardar o caminho de quê? Da árvore da vida. Porque se Adão continuasse comendo do fruto da árvore da vida, sabe o que ia acontecer? Verso seguinte, na verdade é o anterior. O anterior ele vai dizer: para que ele não viva mais como nós. E a partir daí, o que acontece? Deus estabelece agora quanto tempo de vida para o homem? 120 anos. E aí, irmão, nós estamos limitados dentro desse tempo chamado tempo de 120 anos. Ninguém passa disso. Mas meu avô viveu muito. Quantos anos seu avô viveu? Eu te garanto que nunca passou de 120, nem vai passar, porque Deus deu um limite. Agora tem uma coisa linda, irmãos, e aqui eu passo a pregar aos irmãos, a explicar aos irmãos o que aconteceu com Adão. Ele foi lançado fora do jardim, depois ele perdeu a oportunidade de se aproximar da árvore e ele perde uma coisa: a oportunidade de viver eternamente. Olha, irmãos, esse ano será um ano que Deus deseja nos aproximar da vida eterna. Esse é um ano que Deus deseja nos fazer pensar mais na possibilidade de viver eternamente com Ele. Eu não sei qual a sua expectativa de vida, eu não sei, Valdirene, quantos anos eu vou viver. Eu desejo viver até os cabelos ficarem brancos, mas eu sei de uma coisa, que toda a minha tentativa de viver, ela vai se esvair por conta disso aqui. E disse Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo do bem e do mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Agora voltamos lá para Apocalipse 22, 2. O texto diz que na praça tem a árvore da vida, e Deus deseja, pastor Raul, que nós comamos dessa árvore. É desejo de Deus que nós nos aproximamos para comer dessa árvore. E o que nós devemos fazer? O que nós devemos pensar? Apocalipse 2, 7, por favor, Misael. Apocalipse 2, 7. O que nós devemos pensar aqui, irmãos? Às vezes nós queremos culpar o Adão. Quem aqui já culpou o Adão? Nunca. Só eu que já culpei o Adão. Adão, por que tu vacilou e tu comeu? A gente podia estar de boa.
Pô, Eva, por que você vacilou e deu e ele comeu? Vocês nunca culparam eles? Eu já fiz isso várias vezes, porque a gente culpa eles. Só que uma coisa linda que eu quero apresentar aos irmãos hoje é que Deus está nos dando a mesma oportunidade. Deus está nos dando a mesma oportunidade de comer essa árvore, de experimentar a vida eterna, de poder experimentar. E ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ou seja, a árvore está preservada. Adão não pôde mais comer. Por hora nós não vamos mais, irmão Licéia, poder comer, mas está feita uma promessa de, se nós permanecermos fiéis, nós experimentarmos dessa árvore, nós podemos experimentar a vida eterna. E aí assim eu quero convidar os irmãos para pensar. Primeiro, nós precisamos nessa noite, volta para o texto, Misael, pensar em algumas coisas aqui. O ano está só começando. Hoje é o dia 17 de um primeiro mês de um ano, e a gente fica com muita expectativa, gera muita coisa no nosso coração, e a gente acaba desejando de alguma maneira muitas coisas que muitas vezes, irmãos, não tem nada a ver com a vontade de Deus. Deus me deu um entendimento de algo, inclusive ontem eu pincelei isso aos irmãos de maneira bem rápida, que às vezes o que rouba a nossa tranquilidade nem incomoda Jesus, nem incomoda o Espírito Santo, nem incomoda Deus. E às vezes o que está incomodando a Deus não nos incomoda. E o exemplo que eu uso, Cláudio, é o exemplo que Jesus está no Getsemane, ele está extremamente incomodado. Jesus fica inquieto, ele vai, ora por um instante, ele volta, conversa com os discípulos que estão dormindo, ele vai, volta e fica numa agonia. O texto diz que Jesus está constantemente agoniado. E sabe o que está acontecendo com os discípulos, irmão Antônio? Eles estão dormindo. Aí já em Mateus capítulo 8 vai nos falar que agora Jesus está num barco, numa tempestade terrível, e agora é Jesus que está dormindo, e é os discípulos que estão desesperados, sobe e desce, gente, nós vamos morrer, a água vai afundar, gente, nós vamos morrer. Então o que eu quero convidar os irmãos para pensar nesse tema de que nós vamos desenvolver aqui? Deus plantou um jardim, e o desejo de Deus é que os homens possam voltar a esse jardim. O desejo de Deus é que os homens possam experimentar, meus irmãos, o plano original dele, estar em um lugar de paz ao seu lado, em comunhão com ele, perto dele, para todo sempre, sem qualquer distância. Esse é o desejo original de Deus, e Deus se incomoda com isso. Deus fica angustiado com isso, a ponto de amar o mundo, para que o mundo acorde e perceba isso. E às vezes nós não podemos correr o risco de estar preocupado com um monte de coisa que não tem nada a ver com esse plano de Deus. Então, no Projetando 2020 da IAJ Fábio Jardim das Palmeiras, a primeira coisa que eu gostaria de convidar os irmãos para pensar: pense no que incomoda Deus e se incline para isso. Porque talvez você pode estar dizendo: oh Deus, esse ano eu preciso fazer isso, Deus, esse ano eu preciso conquistar isso, Deus, esse ano eu preciso realizar isso. Não estou dizendo, irmãos, e os irmãos me conhecem, sabem que eu sou alguém que sempre procura orientar, que a gente tem que se organizar, que a gente tem que planejar, mas eu quero convidar os irmãos para que pensemos na vida eterna. Pensemos na vida eterna. Irmão, Jesus vai voltar, eu não sei o dia, eu não sei a hora, eu não sei o momento, mas quando ele vier, não vai dar tempo de organizar nada. Nós temos que começar a organizar já, estar pronto já, porque quando ele vir, ou nós experimentaremos esse ambiente, ou nós experimentaremos um outro ambiente, ou nós entraremos na cidade santa, ou nós experimentaremos a visão do rio cristalino, ou nós veremos a árvore da vida que foi desprezada pelos nossos pais primários, nossos pais espirituais, ou nós vamos para um lugar de tristeza. E essa é uma grande realidade, e é nisso que eu quero convidar os irmãos para pensar. Então, Apocalipse 14, 22, 14, vamos um pouquinho, 22, 14. Olha o que o texto diz: bem-aventurado aqueles é indeterminado, pode ser qualquer pessoa, pode ser aqueles ali, os que estavam recebendo a carta direcionada para as igrejas da Ásia Menor, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, ou aqueles que estão hoje aqui no Jardim das Palmeiras no dia 17. Felizes aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, para que tenham direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Então, irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de convidar os irmãos para pensar é pensar nos mandamentos do Senhor, pensar no que Deus estabeleceu, Alex, para que possamos guardar, e que esse seja um ano que nós devemos colocar como questão primária na nossa agenda, da nossa organização. Eu desejo não apenas
conhecer, mas eu quero obedecer os mandamentos do Senhor. Ó, irmãos, tem muita gente que conhece os mandamentos do Senhor, sabem de cor e salteado, mas não estão obedecendo. Se nós não obedecermos os mandamentos do Senhor, será vão qualquer conhecimento que tivermos deles. Se o conhecimento que tivermos não nos levar à obediência, observe comigo Mateus capítulo 28, verso de número 19 e 20, o texto vai dizer: ide, ensinar, o texto da grande comissão, as nações, ensinando-nos a guardar, tudo aquilo que o Senhor ensinou. Então guardar significa conhecer e guardar no coração, viver a prática do Evangelho. Então o que o texto, em outras palavras, está dizendo, meu amigo, é alegres, felizes as pessoas que vivem os mandamentos de Deus, porque quem vive os mandamentos de Deus, a hora que ele tombar, seja no grande arrebatamento, seja na volta particular de Jesus, e aí eu queria convidar os irmãos para pensar numa coisa: quem nos garante que nós vamos voltar para casa? Quem nos garante que nós vamos ter o amanhecer? Quem nos garante que nós vamos estar na escola bíblica dominical domingo de manhã? Quem nos garante que nós vamos sequer conseguir fazer qualquer coisa amanhã? Nós não sabemos, irmãos. Agora nós sabemos de uma coisa, que hoje nós podemos decidir guardar os mandamentos do Senhor, colocar um propósito firme. Lembra do Daniel? Na Babilônia ele disse: decidiu firmemente guardar os mandamentos do Senhor e não se contaminar. Então, se você pode, para esse ano, coloque como prioridade guardar os mandamentos do Senhor. Ó Deus, eu desejo conhecer os teus mandamentos, mas desejo viver por eles, viver neles, porque isso vai me dar acesso direto à árvore da vida, para que também nós possamos entrar na cidade pela porta. E eu preciso lembrar os irmãos de uma coisa: João 10:9, se você pode, abre rapidamente. João 10:9 vai dizer que Jesus, ele tem cuidado das suas ovelhas, e nesse cuidado das suas ovelhas, pastor Raul, o que ele deseja? Ele deseja que todas as suas ovelhas, elas entrem pela porta, que é ele mesmo. Jesus é a porta. 9, e eu sou a porta. Não é a entrada da porta da cidade, não é uma porta igual a que o Paulo está cuidando ali, não. Porque a gente vê, pastor Raul, a linguagem do Apocalipse, ele está pensando assim, Guilherme: não, lá vai ter uma porta, aí tem um guardinha, aí tem uma fechadura ou um botão que aperta e abre. Não, irmãos, a porta é Jesus. A porta é Jesus, Jesus é a porta. Quando você entrar lá, não vai ter divisão, lá não vai ter o que nós temos aqui, não. Se tem, é em um aspecto representativo, porque lá é um aspecto muito melhor. Então a porta é Jesus. Ele está dizendo: eu sou a porta, se alguém quiser entrar por mim, salvar-se-á. O que ele está dizendo é que para entrar na cidade só tem um meio, o meio de Jesus. Amar a Jesus, estar próximo de Jesus. João 14:6, esse nós conhecemos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele está dizendo: ninguém, absolutamente ninguém, vai para a porta da cidade, ninguém vai para a cidade, ninguém vai para o lugar em que o Pai está. Observe uma coisa, irmãos: a cidade é a morada de quem? De Deus. É a morada de Deus. Lá está o trono de Deus. Lá está, irmão Jorge, o trono de Deus. Deus está ali. Irmãos, não é qualquer pessoa que entra lá, não. Para entrar lá tem que ser com um convite especial. E o convite é Jesus. O convite a entrar por Jesus, é amar Jesus, é estar firme com Jesus, é abraçar a causa em Jesus, é em Jesus vivendo cada dia, é em Jesus fazendo das tristezas alegria, é em Jesus experimentando cada dia, aguardando a volta dele, é em Jesus aguardando a consolação daquele grande dia. E aí o texto diz mais, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Atos 4:12, ele vai dizer: entre os homens não há outro acesso, não tem outro lugar, não tem como ir para essa cidade se não for por Jesus. Não tem como ir para essa cidade se não for por Jesus. Atos 4:12. E nenhum outro há salvação, e nenhum outro, Luciano, há acesso dado aos homens que estão debaixo do céu, o que importa serem salvos por causa de Jesus. Segunda coisa que eu gostaria que você considerasse para esse ano, depois de guardar os mandamentos de Jesus, é amar a Jesus, é estar próximo de Jesus, porque nenhum outro há salvação. Ou seja, irmãos, o que é a salvação?
João 17 diz: a salvação, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, Deus, o único e verdadeiro Deus. A salvação é conhecer a Deus, é estar próximo de Deus, é ter comunhão com Deus, é você dizer que Deus é seu Pai e Deus dizer que você é filho dele, é ter essa relação, é ter essa convivência. Chega numa casa de um estranho e diz assim: eu vou entrar aqui, ele vai deixar você entrar? Não, a gente só entra na casa com esse Pai para a cidade eterna. Nós temos que começar já, a partir de agora, melhorando a nossa comunhão com Deus. Aí eu quero convidar os irmãos para pensar algumas coisas aqui, para a gente já caminhar para finalizar. Volta para Apocalipse 22, 2, Misael. O texto vai nos dizer que Deus plantou esse jardim está pronto para nós, esse jardim está preparado, a cidade está pronta. Adriana, Deus estabeleceu uma nova morada para nós, um novo endereço. Irmãos, nós não somos daqui, às vezes nós nos iludimos, às vezes nós ficamos agraciados com as coisas daqui. O índio número 36, ele vai dizer que da linda pátria nós temos saudade. E aí a grande questão é: como é que nós temos saudade desse lugar, se nós nunca fomos lá? Como é que nós temos saudade do céu, da morada de Deus, experimentar a árvore da vida, se nós não temos condições de sequer só conjecturar com o nosso pensamento? O Espírito Santo que mora em nós testifica de que esse lugar existe e que breve Deus vem nos buscar para lá. Então, o que eu gostaria que nós pudéssemos pensar nessa noite? Nós estamos iniciando um ano, que a nossa agenda inicial leve em consideração os planos de Deus. Qual é o principal plano de Deus? É que nós possamos morar com Ele. Deus não está preocupado com que nós compremos uma roupa nova. Deus não está preocupado que a gente tenha uma promoção no emprego. Ou pelo menos essa não é a preocupação primária. Pastor Ivonaldo, Deus está preocupado com o meu namorado? Não. Pastor Ivonaldo, Deus está preocupado com a minha economia? Não. Irmãos, Deus está preocupado com que o seu jardim não seja desprezado. Ele fez tudo perfeito. O texto vai dizer que tudo que Deus fez foi bom. Sabe o que aconteceu com Adão? Ele desprezou tudo que Deus fez. E às vezes a gente fica culpando Adão, mas nós hoje temos uma palavra de promessa para nós. E nós corremos o risco de desprezar isso aqui. Nós corremos o risco de desprezar a oportunidade de entrar na casa de Deus, nos alimentar do alimento que Deus criou. Pensa, irmãos, num prato de comida que você não precisa comer outra vez. Pensa num tipo de alimento que você só come uma vez e nunca mais você come. Adão só não está vivo até hoje porque Deus tirou ele da presença do jardim, senão ele estaria vivo até agora. E a reflexão é: eu irei ou não para essa linda cidade? Eu irei ou não para essa linda cidade? Eu irei ou não experimentar esse lugar? Então não sei qual os seus planos para esse ano, mas eu tenho aqui algumas coisas para considerar com você. Colossenses 3, de 1 a 4. Deus tem uma vida melhor e eterna para nós. Comece a pensar mais nas coisas do alto. Comece a pensar mais nas coisas do alto. Às vezes, irmão, nós nos iludimos tanto com coisas daqui, que a verdade é que nós esquecemos de pensar na vida eterna. A verdade é que nós pensamos tanto em coisas daqui, às vezes a gente pensa em criação de filho, a gente pensa em organizar a casa, a gente pensa em melhorar o estudo para fazer um trabalho melhor. E tudo isso é importante, eu não estou desprezando nada disso. O que eu estou dizendo é que a nossa consciência muitas vezes não se dá conta de que nós precisamos pensar nas coisas que Deus fez. O desejo de Deus é que vivamos para a vida eterna, porque será um grande desperdício nós vivemos aqui, experimentarmos às vezes uma vida sofrida aqui e ainda ir para lá experimentar uma vida de tormento. Ele diz: quando Cristo, que a nossa vida se manifestar, e a gente não sabe qual é o dia que Cristo vai se manifestar para nós. Qual é o dia que Cristo vai se manifestar para cada um de nós? Nós não sabemos, irmãos. O que nós devemos fazer é vigiar e estar pronto, porque o dia que Ele se manifestar, então nós também nos manifestaremos nele. De uma palavra, vamos essa comigo, por favor. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Talvez você estava pensando aí, eu preciso botar aqui na minha agenda, buscar um cuidado novo. Devemos buscar primeiro as coisas que são de cima. Depois, pensar nas coisas que são de cima, onde Cristo está, verso número 2. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olha, irmãos, fala o seguinte: a próxima vez que estiver projetando, não convida o irmão Ivonaldo, convida outra pessoa, porque está estragando o projetando. O
projetando para a gente pensar nas coisas daqui. Aí está falando que é para a gente pensar nas coisas do alto, para a gente esquecer das coisas da terra, e não pense nas coisas que são daqui. Ô pastor, então quer dizer que eu não posso pensar no meu namoro, não posso pensar no meu casamento? Pode. Enquanto a gente está pisando aqui, John Wesley dizia, eu tenho o pé na terra, mas a cabeça está no céu. Eu estou com a cabeça, estou com o pé na terra, mas minha cabeça está no céu. Eu estou pensando em coisa daqui, mas eu estou pensando em dia algum encontrar com Jesus. Eu não sei quando vai ser, mas eu sei que quando eu tombar, eu não sei como vai ser. Luciano, às vezes eu fico pensando, como é que vai ser a nossa partida? Às vezes eu subo naquela motoca velha e digo assim, ô Jesus, me guarda. Estou subindo na Verdeona, me ajuda. Não sei se eu vou, não sei se eu volto, mas eu quero saber de uma coisa, eu quero estar contigo. Para onde eu for, eu quero estar contigo. Onde eu tombar, independente de qual seja a maneira, e o Senhor é soberano, e o Senhor sabe como é que vai ser. Eu quero me encontrar contigo. Olha, nós precisamos melhorar a nossa comunhão e pensar no céu. Nós estamos precisando melhorar mais a nossa devoção em relação às coisas que são do alto, verso número 3. Aí ele diz, depois disso, ele diz, porque já estão mortos. Olha, irmãos, isso é interessante, porque a vossa vida está escondida em Cristo. Essa vida aqui é só uma capa. Às vezes a gente pensa assim que a nossa vida mesmo está nessa vida. Não, irmãos. A nossa vida está guardada em Cristo na vida eterna. Essa vida aqui, muitos de nós não vai passar dos 60, outros não vai chegar a 80, outros vai chegar a 100, mas ainda vai ser pouco. Certo é que nós não sabemos, o que o texto está dizendo é, pensa nas coisas do alto, quarto e último agora. Aí ele diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida, aí isso aqui é lindo demais. Quem é a vida de Paulo, irmãos? A nossa vida é quem? É Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo é a nossa vida. Paulo diz, eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. O que é que Paulo está dizendo? Paulo morreu? Não, Paulo está dizendo, tudo que eu faço é para a glória de Cristo. Eu estou vivendo da Silva, mas tudo que eu faço é para a glória de Cristo. Então, irmão, no seu projeto tem que ter a glória de Cristo, tem que ter o louvor de Cristo, tem que ter a adoração de Cristo, tem que ter a comunhão com Cristo, tem que ter o desejo de estar com Cristo, tem que ter o desejo de ver Cristo face a face, tem que ter o desejo de encontrá-lo quando Ele vier. Então não sei o que você está projetando, mas eu sei que a nossa vida deve estar depositada em Cristo. Primeira coisa, se você pode agora sim, Deus tem uma vida maior, melhor para nós. O que eu devo fazer? Pensar e buscar as coisas que são de Cristo. Mateus 6:33. Buscai, pois, primeiro o quê? O reino de Deus. Mas pastor, se eu buscar as coisas primeiro, o reino de Deus não vai dar para mim. Irmãos, Deus é perfeito. Experimenta uma coisa. Você diz assim, não, eu não vou ler a Bíblia porque eu estou muito cansado. Não vou orar porque eu estou muito cansado. Não, eu não vou dar o dízimo porque eu estou sem. Essas coisinhas que a gente sempre coloca as nossas coisas primeiro, procure inverter. Irmãos, quando nós começamos a ler a Bíblia, o tempo é gerado em nós. Quando nós começamos a pensar nas coisas do reino, as nossas coisas vão ficando fáceis. Eu não sei se você já teve a experiência de batalhar, querer muito uma coisa e se angustiar, às vezes dormir mal, nem querer comer, e aquilo não acontece. E aí de repente você não está nem pensando naquilo, você está adorando a Deus, buscando a Deus, louvando ao Senhor, e de repente aquilo vem na tua mão de mão beijada, e você nem sabe como. Isso é buscar primeiro o reino de Deus. Quando nós nos preocupamos com as coisas de Deus, Deus se preocupa com as nossas coisas. Quando eu me preocupo em agradar a Deus, Deus procura agradar os seus filhos, Ele é Pai. Irmãos, como nós falhamos em entender isso. Se nós pudéssemos entender isso aqui. Se nós pudéssemos entender isso aqui. Eu lembro, Cláudio, que como novo convertido, tinha uma irmã, a irmã da irmã Sara. Irmãos, como aquele menino mexia comigo. Eu precisava de um monte de coisa. Eu estava vindo de uma vida de ex-drogado, desempregado, não sabia nada, analfabeto, porque a droga roubou meu entendimento, roubou minha inteligência. O diabo estava me escravizando. Mas todas as vezes que a irmã da Sara cantava o hino, eu quero chegar na cidade de Deus, eu vou morar, junto ao trono de Deus eu vou ficar e viver para sempre. Sempre ali, aquele negócio tomava conta do meu coração, inflamava, e eu dizia, Deus, eu sei que eu tenho que estudar, meu Deus, mas eu quero morar nessa cidade, eu quero chegar lá. Lá existe uma cidade santa, de ruas de ouro,
de muros de jaspe e muito tesouro. A cidade de Deus, as esquinas e praças parecem cristal reluzente, a cidade toda é resplandecente. A cidade de Deus, eu quero entrar lá, eu quero lá morar. Pelas ruas eu passearei, num coral de anjos estarei a cantar. E quando lá chegar, eu quero abraçar. Com você está lutando aqui, se preparando também para subir para esse lindo lugar. Eu quero chegar na cidade de Deus, eu vou. Irmãos, isso tem que inflamar o nosso coração, isso tem que mexer com a nossa alma, isso tem que mexer com os nossos projetos, isso tem que mexer com a nossa vida, porque tudo que conquistamos aqui perde o sentido se nós não experimentarmos o acesso direto ao trono de Deus. Então o que esse texto nos permite pensar? Ele nos permite pensar que diante de todas as coisas que nós podemos pensar, o nosso pensamento, a nossa busca deve envolver o primeiro lugar, o reino de Deus. Faça um experimento nesse ano, teste, eu vou usar essa expressão, teste, prove o Deus que você está servindo e coloque no seu coração adorar a Deus. Eu me lembro do testemunho de Adrian Romero. Adrian Romero, ele diz, Misael, Adrian Romero é um cantor, e ele diz que fez o propósito no seu coração, era um cantor, e ele queria muito gravar o CD dele, a Neuza, mas ele não tinha dinheiro, não tinha patrocínio, não sabia como fazer, e Deus colocou no coração dele: então somente me adora, então somente me busca, faz só isso. E Adrian Romero diz que todos os dias, durante 4 meses, ele colocou no coração, 4 meses, não foi só 12 dias, 4 meses, todos os dias acordar cedo e investir todos os dias 20 minutos na presença de Deus, todos os dias. E nesses 20 minutos ele não pediu absolutamente nada, ele queria gravar o CD, ele queria gravar, ele queria realizar o sonho. Durante 4 meses ele acordava de manhã, ele então somente louvava a Deus, adorava a Deus, e ele cantava aquelas canções como se ele estivesse cantando na gravação do seu DVD, mas para Deus, adorando a Deus, dizendo: Deus, eu te dou esse louvor, eu te dou o que eu tenho, eu te dou o que eu sou. Sabe qual foi o resultado disso? Faz questão, depois entra na internet, anota aí, pesquisa cantor Adrian Romero, você vai escutar os melhores hinos espirituais. É um cantor fantástico, e quantos inúmeros CDs ele gravou. Quantos e quantos CDs Adrian Romero gravou. Então nessa noite, pense nas coisas do alto, pense em adorar o Senhor, pense em experimentar coisas eternas. 2, Apocalipse 22, 7, por favor, Misael. Aleluia. Eis que rápido vem, esse presto é rápido, de maneira repentina. Bem-aventurados, felizes aqueles que guardam as palavras que estão nesse livro. Dentre as coisas que nós devemos guardar a palavra. Eu não sei como é que está a sua organização de leitura da Bíblia, mas leia a Bíblia. Leia a Bíblia, coloque na sua agenda, ler a Bíblia, dedicadamente ler a Bíblia. O que você não entender, anote, peça orientação primeiro ao Espírito Santo, depois peça instrução a alguma pessoa, mas de maneira que você invista tempo lendo e guardando essa palavra. 22:14, Isaías. Bem-aventurado aquele que guarda os mandamentos, para que tenham acesso à árvore da vida. Pense em comer da árvore da vida. Por fim, 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 2. E aí eu já quero convidar os irmãos para se colocar de pé, para que possa parecer que nós já vamos terminar. Capítulo 5, versos números 1 e 2. Capítulo 5, verso número 1 e 2. Verso número 1, mais irmãos, acerca dos tempos e das estações, não é necessário que eu vos escreva, pois, porque vós mesmos sabeis que o tempo e o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pastor Ronaldo, quando é que nós vamos experimentar a vida eterna? Não sei.
Eu sei de uma coisa, quando Jesus voltar, e quando vai ser? O dia que Ele quiser vir. Ele não deixou a data para ninguém, não tem um calendário. Mas eu sei de uma coisa, se nós nos prepararmos aqui, esse dia não vai ser um dia de terror para a gente. 3. Pois, quando disserem a paz, a segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição com a dor de parto, aquela que está grávida, e de modo que não escaparão, para aqueles que estão despreparados para a volta do Senhor. Vamos. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, quem está nos seus projetos, considerando as coisas do alto e as coisas que são de cima, nunca vai ser pego de surpresa, irmãos. Nunca vai ser pego de surpresa. Pastor Ivonaldo, quando Jesus voltar, sabe uma coisa que eu tinha medo, pastor Raul? Era da volta de Jesus. Jesus amado, quando o Senhor vier, e o que eu vou estar fazendo? Um temor. Paulo está dizendo, irmão, nós não moramos mais nas trevas, nós trabalhamos mais nas trevas, o que nós fazemos é para a honra e a glória de Jesus. Às vezes nós damos uma vaciladinha, mas voltamos pedindo perdão, o sacrifício de Cristo nos perdoa de todo pecado, e nós avançamos. O nosso trabalho, o nosso pensar, a nossa vida não é mais uma vida de treva. Então quem está vivendo na luz não tem que ter medo da volta de Jesus, tem que ansiar para experimentar a vida eterna. Vamos ficar de pé para parecer que vai terminar agora mesmo. Pega aí, Renilson, dos 422, verso número 5, diz assim: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Irmão, você não é da noite, você não é das trevas, você é da luz. E quem é da luz é aquele que vai morar na cidade de Jesus, é aquele que vai morar eternamente aos pés de Jesus. Abra sua harpa no hino 422 e nós vamos finalizar orando. Aleluia. Você pode estar pensando, pastor Ivonaldo, eu pensei que ia ter umas 10 listas aí de coisas que era para me fazer nesse ano. Você precisa fazer uma coisa esse ano, se preparar para a vida eterna. Aleluia. Você precisa fazer uma coisa nesse ano, se preparar para se encontrar com Jesus. Você precisa fazer uma coisa nesse ano, pensar na sua morte. Vou repetir isso. Você precisa pensar na sua morte. Você precisa pensar na sua morte. Porque hoje Jesus vem no grande dia do arrebatamento, nós chamamos isso de parousia, ele vai vir para todo mundo universalmente, todos os países, em qualquer lugar onde tiver um crente, isso vai ser levado, ou no dia que nós partimos individualmente. Aleluia. Como é que vai ser? Não sei. O que me compete é convidar os irmãos para pensar. Inclua na sua agenda diária. Aleluia. Pensar em Jesus. Inclua na sua agenda diária. Quando você for comer uma fruta, eu não sei se você tem essa prática de comer uma fruta. Quando você for comer uma maçã, pense só, Deus, como é que vai ser comer da árvore da vida? Quando você for comer, sei lá, uma melancia, pensa, Deus, como é que vai ser o sabor da árvore da vida? Deus, quando eu for tomar água de coco, como é que vai ser o fruto da árvore da vida? Deus, chupando essa manga aqui, cheio de fiado no dente velho, me dá entendimento como é que vai ser o pensamento da árvore da vida. O que Deus plantou uma vida eterna para cada um de nós. O que nós devemos plantar? Fé nessa palavra. Fé para experimentar esse dia. Fé para não ser pego de surpresa. Fé para não ficar para o dia de tormento. Fé para acreditar que tudo que a palavra diz é verdade, é verdadeira. Essa palavra ela é fiel. E bem-aventurado é o que guarda, o que confia. Agora abra a harpa e nós vamos louvar o Senhor com esse hino. Não sei qual foi o tom que você deu. Foi dó, né? No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, celeste
Tal qual poderemos falar. Nessa noite seja impressionado. Deus plantou esse ambiente para que possamos experimentar. É desejo de Deus que possamos experimentar a vida dele. Se eu perguntar aqui quem gosta da vida que você tem, todo mundo vai dizer que gosta da vida. A vida eterna é a vida de Deus melhorada eternamente para que possamos experimentar. Coloca a mão no seu coração e nós vamos orar. Senhor, o nosso desejo nessa noite, ó Deus, dentre todos os desejos que nós temos, ó Deus, é de te agradar. Ó Deus, e para te agradar, nós sabemos que muitas vezes nós temos que desagradar a nós mesmos. Ó Deus, desagradar o nosso ego, desagradar aquilo que nós achamos que é certo. Ó Deus, o que achamos que é certo tem um valor para nós. Mas o que a tua palavra diz que é certo é que tem um valor, meu Deus, infinitamente melhor para nós. E a tua palavra diz que o Senhor plantou um jardim. Ó Deus, mas o primeiro homem estragou esse jardim. O primeiro homem perdeu a oportunidade, ó Deus, de estar próximo eternamente de ti. Ó Deus, ele foi expulso do jardim. Ele perdeu, ó Deus, a oportunidade da comunhão contigo. Ó Deus, ele foi expulso daquele lugar, ele foi tirado. Ó Deus, e nós às vezes culpamos ele, mas nós temos a mesma oportunidade. O mesmo jardim está revelado a nós, está, ó Deus, destinado a cada um de nós. É a mesma oportunidade. O Senhor disse que daria a qualquer um, a quem te guardasse na palavra anunciada e Deus foi construído. Ó Deus, hoje nessa noite a tua palavra foi ministrada, Senhor. É verdade. Hoje nessa noite a tua palavra com toda simplicidade ela foi ministrada. É verdade. Ó Deus, o pregador era muito fraco, ele não, talvez falhou, ó Deus, mas ela foi ministrada para dizer, ó Deus, que o teu plano ainda está de pé. É o teu desejo ter o ser humano próximo de ti. É ter o ser humano junto a ti, experimentando a eternidade ao teu lado. Isso está posto diante de nós. Ó Deus, tu tens, ó Deus, nos dado essa mesma oportunidade. E ajuda-nos a não fazer como Adão fez. Ajuda-nos, meu Deus, a nos apoiar no sacrifício do segundo Adão, a entrar pela porta e caminhar no caminho que é o próprio Cristo, que é a porta e que é o caminho. Ó Deus, e perseverar. Ó Deus, no dia a dia, é verdade, nós nos envolvemos em muitas coisas. No dia a dia nós pensamos em muita coisa e nós temos que pensar, porque nós ainda estamos aqui. Ó Senhor, mas ajude-nos a nos lembrar que a nossa passagem aqui é muito rápida. Ó Deus, para muitos de nós ela vai acabar mais rápido ainda. Ó Deus, talvez nós estamos pensando que vamos ter mais tempo. Talvez nós estamos considerando um calendário adiante. E é possível que nós não vamos ter essa data. É possível, ó Deus, que a tua misericórdia nos dê a oportunidade de ter cabelos brancos. Mas é possível que muitos de nós não experimentemos isso. Ó Senhor, é possível que muitos jovens nem sequer experimentem a oportunidade, ó Deus, de ter cabelo branco. Muitos não têm nem a oportunidade de segurar o neto na mão. É verdade isso, Senhor. Ó Deus, e lembrados dessa verdade, nós queremos nessa noite, ó Senhor, te fazer um pedido. Ajuda-nos a nos lembrar da vida eterna. Ajuda-nos a nos lembrar que breve o teu filho vem. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas o que sabemos é que devemos nos preparar.
Ó Deus, ajuda-nos a vigiar, ajuda-nos, meu Deus, a guardar a Tua palavra, ajuda que no nosso dia a dia nós possamos meditar na Tua palavra de dia, de noite, nos momentos propícios para isso. Ajuda-nos a nos envolver, ó Deus, na oração, no jejum, na Tua igreja, e guardar a Tua palavra para que quando o Senhor vier, ó Deus, as nossas obras sejam obras de luz e não mais das trevas, e nós possamos ouvir o brado de bendito, Pai. Nossa, ajuda-nos, ó Deus, que essa seja uma noite que nós sejamos alertados de que breve chover. Ó Senhor, desperta-nos, ó Deus, que aqueles que estão pensando que ainda vão viver muito, ó Senhor, agita o nosso espírito, agita a nossa alma para a Tua volta. Ora, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ó Senhor, vem, Senhor Jesus, e nos prepara para esse dia, nos prepara para essa hora, nos prepare, Senhor, para que nós possamos entrar na cidade pela porta que é Cristo. Prepara-nos, ó Senhor, prepara-nos, ó Senhor, que o Teu Espírito hoje nos incomode no decorrer desses dias, que nós possamos considerar a nossa morte, ó Deus, que nós possamos considerar a nossa partida, que o esposo possa considerar a possibilidade de não ter mais, ó Deus, a oportunidade de estar vivo, que a esposa possa considerar a oportunidade de não mais estar viva, que o filho, que a criança, que o adolescente, que o ancião possa considerar nessa noite partir. Ó Deus, a Tua palavra vai dizer, Senhor, que depois da morte cesse o juízo. Nós queremos nessa noite estar pronto, nós queremos dentro da nossa agenda como primeiro lugar, como primeira anotação, como primeiro pré-requisito estar contigo, para que quando o Senhor voltar nós possamos ir e experimentar, ó Deus, aquilo que o Senhor plantou de melhor para nós. Ajuda cada família que aqui está, que nenhum dos que aqui estão se percam, que não haja perca entre nós, mas que todos sejam filhos da salvação, para a Sua glória e para o Seu louvor. Diga comigo: Deus plantou um jardim, um bom jardim, e pela fé eu vou colher o melhor desse jardim. Pense nisso, meus irmãos. Que Deus abençoe a igreja. Obrigado pela honra de estar aqui.